Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Trazemos toda a verdade da Palavra de Deus, Coluna de Fogo. Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta tarde eu quero falar de um assunto da Bíblia Sagrada, que nos dias de hoje, a gente pode ter a certeza que está acontecendo em vários lugares, todo mundo, em todo mundo, sobre os falsos profetas, como eles têm se multiplicado, aleluia, glória a Deus, no meio do povo de Deus, dentro das igrejas e por toda a parte do mundo, porque a palavra do Senhor nos diz e nos garante que nos últimos tempos nós teríamos, os falsos profetas, que nos ensinariam, a doutrinas falsas, que entrariam com um falso evangelho, tentando nos desviar do verdadeiro evangelho de Deus, das verdadeiras coisas de Deus, e daquilo que Deus veio e enviou teu Filho amado para fazer em nossa vida, que eles querem desviar o foco dessa mensagem de Deus na minha vida e na tua vida. Mas nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus, através da revelação da palavra de Deus, e através do poder de Deus em nossa vida, que nós possamos juntamente estudar a santa e eterna palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus ilumine o coração de cada irmão, de cada irmã, e que nós possamos aprender com a palavra de Deus a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de Deus em nossas vidas. Vamos ver, aleluia, o que é ser um falso profeta. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres. Então a Bíblia Sagrada, ela já vem nos instruir que nos últimos tempos nós teríamos falsos mestres, nós teríamos falsos pastores, nós teríamos falsos irmãos, nós teríamos uma religião falsa, e nós teríamos muitas coisas falsas no meio do povo de Deus. E hoje tem se cumprido a palavra de Deus em nosso meio e em nossas vidas. Mas pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus tem nos mostrado, nós possamos ainda, nós podemos ainda ter os olhos da fé abertos para a verdade de Deus. Os falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus pensamentos não são bíblicos e eles inventam profecias, sonhos e visões. Então a gente já pode entender o que está acontecendo dentro das religiões, que muitas vezes vem com profecia que não se cumpre. É porque ela não cumpre, porque ela não vem de Deus, e o profeta também não está ali alicerçado na palavra de Deus. Ele não está vivendo verdadeiramente o evangelho de Cristo como era para viver. Porque a gente pode ver que no passado, os profetas quando falavam aconteciam, porque vinha de Deus, E Deus não mente. Se ele falou, vai cumprir, porque veio de Deus. E se não cumpre, o que está acontecendo? Então, nos meios das religiões, dos falsos profetas que profetizam muitos, Profetizam daqui, profetizam dali, mas nada se cumpre, nada acontece. Porque não está vindo de Deus, porque não estão ligados no verdadeiro evangelho e na verdadeira palavra de Deus. O que nos diz a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, 1, versículo 1, 2 e 4. Vamos falar esses versículos da extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. No versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, alvarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingrato e profano. Então a Bíblia nos diz aqui em Timóteo que haveria homens, amantes de si mesmo, alvarentos, presunçosos, que não dariam ouvido, à palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, mas começariam a viver um falso evangelho, começariam a viver aquilo ali do próprio coração deles. E a Bíblia diz que o coração do homem é coisa enganosa, que pode levar à perdição da alma e de muitas coisas na vida. Então a palavra de Deus nos afirma que haveria homens amantes de si mesmo, homens que deixariam de viver a verdadeira doutrina de Deus, deixariam de viver a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, e seguiriam seus próprios conceitos. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Então tudo isso a gente vê, que hoje tem pastores nas igrejas, que vivem seus próprios deleites, não vivendo
preferindo viver mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, diz aqui no versículo 4, né? Porque para ser amigo de Deus nós precisamos renunciar a muita coisa, precisamos, né, amar o nosso próximo, que é o segundo mandamento de Deus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento de Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes eles, né, só querem ganhar o dinheiro. A religião hoje, o pastorado virou uma profissão, né, que não deveria ser assim, deveria ser por amor, fazer por amor, mas hoje, infelizmente, as religiões estão deixando a desejar, e muitos falsos profetas se infiltraram dentro das religiões e ensinando de qualquer jeito, e as pessoas não têm curiosidade de ler a Bíblia e vão vivendo um caminho errado, desordenado diante de Deus, e não se cumpre. A maioria das profecias hoje que se fala não se cumpre nas igrejas nem na vida das pessoas, porque as religiões se afastaram de Deus. Mas ainda há os remanescentes de Deus na terra, né? Porque Jesus ainda não veio buscar a tua igreja. Aí sim, quando ele vier buscar a tua igreja, né, ficarão os falsos profetas aí, e ficarão também aqueles que seguem a ele, e também aqueles que não servem o verdadeiro evangelho de Cristo e não fazem a vontade de Deus. Mas que nós possamos ficar ligados nessa tarde através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, e aprender com Jesus Cristo, que nos ensinou sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então diz assim também, glória a Deus, aleluia: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. No versículo 5, né, nós podemos ver que eles têm a aparência de piedade, né? Mostram para nós, muitas vezes mostram ao povo que são pessoas piedosas, que têm a dó, mas no fundo, né, no fundo eles não têm a eficácia, né, dessa piedade. Eles não têm aquele fruto da piedade. Aí a palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque verdadeiramente não são aquelas pessoas que estão seguindo verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E essas pessoas vão ter que pagar um preço muito alto, porque a Bíblia Sagrada diz, né, que o caminho do ímpio perecerá, né? Que o caminho do ímpio, ele não vai bem. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai perecer. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22, diz assim a palavra de nosso Deus: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você pergunte: como saberemos se a mensagem não vem de Deus? Então hoje é um questionamento muito grande. As pessoas ficam perguntando, né? Será que essa mensagem é de Deus? Será que essa mensagem não é de Deus? Como eu vou saber, para saber se essa mensagem é de Deus ou não é de Deus? Tudo que não tem fundamento de Bíblia Sagrada, né, e princípios bíblicos, é claro que não é de Deus e não vem de Deus, porque a Bíblia Sagrada é o manual que nós temos, né, para saber se as coisas são de Deus ou não são de Deus. E diz assim: o profeta, se é a mesma, diz assim, mas talvez se você se pergunta, né, como saberemos se a mensagem vem de Deus ou não vem do Senhor? O profeta que proclamar em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunções, não tenha medo dele. Então tudo que o profeta fala e não cumpre, não vem de Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. Tudo que o profeta fala e vem de Deus, é porque está confirmado na palavra de Deus, é porque Deus falou e ele não volta atrás e vai cumprir. É isso que nos ensina o Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo. O Senhor Jesus nos alerta em sua palavra para tomarmos cuidado com os falsos mestres, né? Nós devemos tomar cuidado sim com os falsos mestres, né? Porque se nós não tivermos curiosidade de buscar de Deus e aprender da palavra de Deus, os falsos mestres vão levar para o caminho errado. É para isso que eles estão aí, né? Para enganar as multidões e as nações, né? Tem aparência de piedade, como diz a palavra de Deus, né? Mas não tem a eficácia da piedade. Não vive piedade nenhuma, né? Eles dizem que são bonzinhos, né? Mas no fundo são lobos, né? Mateus capítulo 7, versículo 15 e 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No capítulo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então esses profetas, né, falsos profetas, eles vêm vestidos, né,
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Eles vêm vestidos como ovelha, né, do Senhor, uma aparência de ovelha, mas interiormente, né, dentro de si mesmo, são lobos devoradores, né, devoradores que fazem tudo ao contrário da palavra de Deus, né, vivem uma vida ao contrário à palavra de Deus e não são ovelhas, mas vêm vestidos como ovelhas. Tem uma aparência, né, de bondade, de humildade, mas por trás eles são os verdadeiros lobos que estão por aí, né, em toda parte, né, para enganar todos aqueles que andam, aparecem no caminho deles, né. Portanto, no capítulo 20 de Mateus, Mateus capítulo 7, no versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como que nós vamos saber se o profeta é verdadeiro ou se um profeta é falso? Um profeta que é verdadeiro, ele vai falar da palavra de Deus, ele vai pregar da palavra de Deus, e ele não vai fugir da palavra de Deus e do compromisso que ele tem com Deus, que ele afirmou com Deus. Esse é o verdadeiro profeta de Deus, né? E pelos frutos que eles dão, né, nós podemos conhecer que não são frutos que vêm da Bíblia, mas são frutos da carne, são frutos deles mesmos, né? Que ali brotam neles o desejo do coração deles, e eles vivem aquilo e deixam de viver os frutos da Bíblia Sagrada que ela nos oferece. Então, pelos frutos nós conheceremos, né? Quando nós somos firmados no Evangelho, nós vamos conhecer, né, esses falsos profetas, falsos mestres, né, enganadores, que gostam de viver, né, vidas luxuosas. Jesus nasceu numa manjedoura, né, sofreu até o último dia da vida dele aqui na terra, e hoje eles querem carrões de luxo, querem igrejas luxuosas e querem muito luxo, né? E a Bíblia nos diz, eu estava lendo hoje, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não que nós não podemos ter o dinheiro, nós não podemos ter uma vida digna, né? Mas querer até mesmo através de religiões, né, viver ali uma vida, né, luxuosa, uma vida que, né, deveria viver mais por amor, né, e deixar as coisas materiais mais de lado e pensar mais e ter mais amor ao próximo, né, mais amor àquilo que faz para Deus, né? As pessoas vêm se afastando de Deus a cada dia, a cada momento, né? Não, muitas religiões, é claro que tem, né, verdadeiros profetas ainda que falam a verdade de Deus, mas é uma batalha muito grande hoje em dia, porque a maioria quer falar, né, somente massagear o ego das pessoas, está fazendo a vontade das pessoas, para eles estão muito bem, né? Mas para Jesus isso aí não está nada bem. Deus não está agradando dessas religiões, desses falsos profetas, dessa coisa toda que está acontecendo no mundo, né? Então nós devemos abrir nossos olhos espirituais através da palavra de Deus e pedir a Deus discernimento de todas as coisas, para que nós possamos um dia morar com Jesus lá no céu. Assim, nós vamos ler aqui na palavra de Deus também, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Então, não que nós devemos, né, através de hoje a gente está vendo muitas coisas erradas, né, de profecias enganosas. Nós não devemos desprezar as profecias, né, mas examinar se a profecia verdadeiramente veio de Deus ou não veio de Deus, se tem fundamento bíblico ou se não é fundamento bíblico, ou se tem só heresias, ou se tem só ali o coração do homem e as coisas voltadas ali, né, para os gostos do homem, né, a vontade do homem. Então nós devemos sim não desprezar, mas analisar de tudo, aonde diz em Tessalonicenses, versículo 20, examinai de tudo e retém o que é bom. Então em tudo que nós vamos fazer, nós que somos servos de Deus, nós temos que observar de tudo, né, tirar uma análise e reter o que é bom. O que não é bom a gente vai descartar para vivermos uma vida digna com Deus. O Senhor Jesus também nos adverte sobre as falsas religiões e falsos mestres, né? É o que eu tenho dito, falsas religiões e falsos mestres, né, aparecendo aí por toda parte e estão infiltrados em toda parte, né? E a gente tem que tomar o cuidado, o devido cuidado, né? 1 Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 5, contendas de homens corruptos, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de engano. Aparta-te dos tais. Então a palavra de Deus vai nos dizer, né, que alguns, né, que se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a eficácia.
Então, se alguém não concorda com a verdadeira doutrina de Deus, né, da palavra de Deus, né, e do Senhor Jesus Cristo, e da doutrina que é segundo a piedade, né, a doutrina de Deus que vem com piedade, quer dizer, é uma doutrina que vem com um grande amor que nós devemos ter às pessoas, né, não convivendo com os pecados dela, aceitando o pecado, porque Deus não convive com o pecado de ninguém, né, isso é também heresia, que os falsos profetas pregam muito isso, né, apoiando o pecado dos outros e às vezes até comendo o pecado com eles, que Deus não habita no meio de pecado nenhum, né? Deus é santo, importa que nós sejamos santos também para viver uma vida digna com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Mas que nós devemos viver essa doutrina, e é uma doutrina de piedade. Tem o amor sim, mas é o amor sincero, que fala a verdade para o irmão, que não deixa o irmão viver, né, numa vida em pecado, uma vida que está levando ele fora do caminho de Deus, afastando ele da presença de Deus, mas falar a verdade com amor, né, disciplinar com amor e falar, e nunca deixar de falar a verdade, porque Jesus foi morto por falar a verdade de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus, cumprir sua missão. Os apóstolos também foram mortos por falar o verdadeiro evangelho de Deus e cumprir suas missões. Então, nos dias de hoje, né, não querem mais cumprir o verdadeiro evangelho, cumprir a verdadeira missão que eles têm, né? Se a pessoa pega uma direção de uma igreja, ela tem que ter um compromisso com a verdade de Deus, é isso que eu acho. E que Jesus me ensina e me ensinou toda a vida por isso, né? E assim eu passo para os irmãos aquilo que Deus tem me ensinado, através do Espírito Santo da palavra do Senhor. Ainda no versículo a marca dos falsos profetas é a mentira, o engano, a falsidade, o desvio do verdadeiro evangelho de Cristo. Então a marca, né, do falso profeta, dos falsos mestres, é o engano, né? Eles enganam, eles mentem, eles cometem falsidades e assim desvia do verdadeiro evangelho de Cristo, né? Às vezes a gente fala uma verdade, um versículo bíblico que é uma verdade, ou uma palavra no Novo Testamento está cheio de versículos, de mensagens, né? Nos mandando mudar a nossa vida, nosso jeito de viver, nascer de novo, e muitas vezes eles não querem, e fica com engano e falsidade, e levando multidões, né, ao desvio do verdadeiro evangelho de Deus e do caminho do Senhor, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E desviaram os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Se desviando da verdade, do verdadeiro evangelho, e indo para fábulas, né? Coisas que ali, né, amortecem, né? Ali conforta mais o coração do homem do que leva, né, aquela verdadeira fé para que ele possa ter a salvação, né? Ali palavras, muitas vezes fábulas, né? Para ali confortar o coração das pessoas, as mentes das pessoas, e dizer que está tudo bem, né? E que desse jeito tá bem, vamos para o céu e tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E não é assim que ensina o evangelho de Cristo, né? A palavra de Deus fala que em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 4, e desviaram os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Desviando os ouvidos da verdade de Deus, do verdadeiro evangelho de Deus, né? Indo mais para fábulas, né? Com essa teologia avançada, né? Que eles estão estudando aí. Que antigamente a igreja antigamente não tinha teologia, hoje entraram com a teologia, né? Que falam muito bonito, né? Massageia o ego das pessoas, mas muitas das vezes não leva a pessoa para o caminho de Deus, para o caminho certo. Que meu querido irmão, minha querida irmã, né? Que todos nós possamos ficar atentos no verdadeiro evangelho de Cristo, né? Não dando ouvido a fábulas enganosas, né? E a falsos profetas, nem a falsos mestres. Mas seguindo a Jesus Cristo, os passos de Jesus Cristo, nós chegaremos no céu. Assim agradeço mais uma vez, né? Que siga meu canal. E mais uma vez agradeço a todos. E que no próximo vídeo, né? Todos estejam aí ligados mais uma vez para nós aprendermos junto a palavra.